Nesta segunda videoaula, nós temos temas interessantes. Entropia psicológica, já ouviu falar nisso? Interessante, importante saber, para que a gente nem chegue perto dela. Síndrome da cabana, já ouviu falar? Agorafobia, as doenças desse recolhimento social. As doenças que podem surgir, emocionais, psicológicas ou de comportamento, dentro dessa fase em que nós buscamos segurança numa bolha, nos sentimos protegidos dentro dela, ficamos acomodados, seguros, confortáveis, e aí precisamos lidar de novo com as adversidades do mundo, a inconstância dos outros, os intempéries do clima. Em casa a gente climatiza, e as pessoas, a mudança súbita de humor, temos que lidar com tudo isso. E nos sentimos como? Depois de ter saído de um ambiente conspirado de maneira a se tornar agradável. Vamos compreender esse tema para que você não se machuque. E não fique com eles, nem se aproxime de sofrer ou sentir isso que a gente vai ter agora. Olha só, entropia psicológica, já ouviu falar nisso? Val Capelli, o que é isso? Essa terminologia mostra como o caos se instala, né, dentro de um processo onde um sistema, quando ele fica abarrotado, ele entra em entropia, tá? Que é um caos, quando há uma desorganização, e isso realmente é levado a um nível de destempero, né, de desordem, quando o caos e as incertezas tomam conta da gente. Quando a gente entra num estado onde a gente não consegue lidar com as incertezas, gente, como vai ser, quando vai acabar, como a gente vai retornar, o que vamos fazer, por onde vamos começar, diante de todas essas inconstâncias, esse mês acaba, no próximo funciona tudo outra vez, vai ser igual, vai ser como? Vamos fazer o quê? Vamos encontrar o quê quando chegar lá? Como é que vai continuar? Ou vai começar? Ai, ai, ai. De repente, essas incertezas todas levam a gente a uma série de, vamos dizer, distúrbios causados por essa entropia. Quando você entra num caos, a ansiedade, nossa, você entra em crises ansiosas, você pode ter mais do que ansiedade, os pânicos, depressão, tá? Até mesmo as formas adaptativas que a gente tem de fuga, né, de transferência, de deslocamento, porque quando a gente estava fora, a gente sempre tinha um bode expiatório, nunca era a gente. Agora que a gente está com a gente, só tem a gente. Opa, isso sou eu, não tenho a quem atribuir essa culpa, não tem quem leve essa culpa. Opa, e agora? Sou eu? Então eu não dei conta disso, eu não soube fazer isso, eu não consegui. Porque antes era assim, me atrapalharam, na dinâmica me atrasaram, na dinâmica não corresponderam, e aí impediram o meu lado, mas faltou minha eficiência, faltou minha habilidade de lidar com essas adversidades, com essas incertezas todas, mas eu pego e transfiro as pessoas, vocês sempre aprontam, sempre que eu conto, sempre decepcionam, e aí nós criamos uma série de conteúdos que acabamos transferindo, né? Isso, de certa forma, acaba se tornando uma fuga que nos tira dessa entropia, desse caos, dessa situação que eu não sei lidar. E aí logo startam as ansiedades, os medos, as síndromes todas de ansiedade, de pânico, de depressão, porque eu não consigo lidar, as coisas se desorganizaram, né? Não é aquela coisa sequenciada, tudo uma ao lado da outra. Você pega, por exemplo, o exemplo que dão da entropia, é como você tem um baralho todo organizado de cartas e naipes todos iguais. Então você corta ele, dali para frente você sabe todas as cartas da sequência. Quando você embaralha ele, corta onde vai ter o as de ouro. Onde está, que horas vai aparecer, será que eu vou tirar ou não? Quando você está jogando um baralhinho ali, gente, só falta o as de ouro para eu bater, gente. E não vem, nessa mão não veio, na próxima rodada não veio, na próxima também não. Será que vem agora nessa? Esse caos todo vai gerando ansiedade, vai gerando tensões, vai gerando medo, incerteza, e logo nós entramos nesse caos por não saber lidar com toda essa situação desorganizada. E aí que entra uma questão importante, que é a necessidade de adaptação às mudanças, de lidar com as situações
aquelas que são incertas. As incertezas são desafios adaptativos, que eu preciso me adaptar, preciso levar em consideração. Plano B, e se não acontecer? Olha, eu me lembro que no começo da pandemia, esperava-se que abril não passasse de maio, não chegasse a junho, ia acabar em julho. De setembro não passa, novembro não chega, dezembro não tem mais nada. Lembra-se que era assim? Estamos em dezembro, voltando ao pique, vamos entrar em janeiro, sei lá como, para um fevereiro, sei lá que jeito, um março, sei lá como vai estar. E como é que eu vou me adaptando a essas incertezas, para que não entre num caos instalado de desespero? Né, que esse desespero vem em todas as síndromes, as doenças e tudo mais. Poderia se colocar como uma entropia, nesse sentido que você teve, né, essa confusão, esse caos instalado interiormente, esse desespero que você não sabe lidar. Alma, vamos ver uma coisa por outra, vamos seguir passo a passo, vamos olhar para a maneira como as coisas acontecem, vamos ver que jeito elas caminham. Então as nossas incertezas, os nossos desafios adaptativos para lidar com a realidade, para aprender a mexer com as coisas e entrar numa confiança, num compasso de espera, numa certeza, buscando recursos interiores, recursos que, quando a gente fala cromoterapicamente, o azul traz da fé. A fé, gente, a certeza, a serenidade, aquele acolhimento para dentro de si, a cor azul proporciona isso. Eu, como cromoterapeuta, digo, o melhor companheiro de si mesmo, cromoterapicamente, é o azul, porque ele traz aquele acalento, aquela sensação de fé, que nos deixa realmente mais paciente, mais sereno, e não nos coloca num estado terrível, translocado, sei lá onde isso vai parar. A resiliência também, nós temos situações que quando a gente se vê diante de situações inusitadas, diferenciadas, a resiliência é a capacidade de implantar na situação uma resposta diferente daquela conhecida, esperada, que é praticamente equacionada. Diante de um tratamento igual a este, eu respondo dessa maneira. E aí eu coloco uma outra situação. Ou seja, eu respondo diferentemente a isso. A resiliência, por exemplo, é um estudo feito com os judeus e sobreviventes do campo de concentração, os heróis de guerras americanos que voltaram do Vietnã e tudo, e não se tornaram neuróticos, porque era esperado que o herói de guerra, um soldado que vinha da trincheira como o Vietnã, aquela coisa, fosse neurótico, assustado, apavorado, acordasse à noite gritando com bombas, acordando ele, naquele desespero todo, e alguns conseguiam retornar à normalidade resilientes. Os judeus que sobreviveram ao campo de concentração, a toda aquela atrocidade, para onde era levado alguém conhecido, para onde ele ia ser levado, aquele que ia sair com vida, ou se tinha vida além daquela saída, daquele transporte que ele pegava, e aí eles voltaram de toda essa situação atroz, com uma condição relativamente saudável emocionalmente, conseguiram interagir com a sociedade sem reproduzir aqueles traumas frequentes. A resiliência daquele garoto que foi surrado, chotado, desprezado, estilizado, e que ele fala depois assim: eu não quero que nenhum animal passe por aquilo que eu passei, sofra o que eu sofri, nenhum inseto eu vou causar a mesma tortura como a que me fizeram. Então, em vez de ele responder à altura do que viveu, ele transforma a resposta em algo diferenciado, tá? E a inteligência emocional do Daniel Goleman, né? Que é a inteligência emocional, onde eu acabo segurando a minha resposta, criando uma estratégia para que eu responda diferentemente bem à situação. Então, o controle emocional para lidar com as incertezas, para responder com as incertezas, para devolver para o mundo uma ação diferente daquela característica reação ao que o mundo está fazendo de mim. Então, o mundo fez isso comigo, eu vou reagir desse jeito. Agora, quando a gente entra, né, entrei numa entropia porque o mundo me desorganizou, eu coloquei os pés pelas mãos, instalou-se um caos que eu não sei como resolver, estou perdidinho. Né? Você sabe que eu trabalho com metafísica da saúde? E esse estado da entropia psicológica é um estudo para o se perder. O que metafísica da saúde lê como causa metafísica de doença como a hemorragia, quando o sangue se perde, se esvai.
em virtude de uma pressão maior, um volume maior, ou uma ruptura que ocorre no percurso dos vasos, e aí instala-se um caos tecidual, porque o sangue ele se perde do seu fluxo pelos vasos, então instalou-se um caos, seja pela pressão da onda sanguínea, seja pela restrição dos vasos, seja pela fragilidade dos vasos, mas essas situações alheia às condições sanguíneas de circular, fluir pelo organismo, ela entrou num colapso, então se perdeu, emocionalmente se perdeu, emocionalmente o caos se instalou, e aí a gente lê isso na metafísica da saúde como se perdeu. É a mesma questão que estou falando sobre essa questão de entropia, quando você instalou-se um caos por não saber lidar. Agora, quando se fala em resiliência, quando se fala em inteligência emocional, é a resposta que você dá. Então você tem um material para responder, você tem um conteúdo para devolver para o mundo. Na resiliência, contrário do que o mundo te deu, você devolve outras coisas. Na inteligência emocional, com uma estratégia. Então você cria uma estratégia para responder à altura em prol do sucesso almejado e alcançar um resultado específico. Ok? Outra questão que é esperada nesse movimento todo do recolhimento social, do distanciamento, é esse aqui, ouviu falar já? Na síndrome da cabana. A síndrome da cabana, ela desenvolveu-se no século XX, 1900, nos Estados Unidos, quando o rigoroso inverno fazia com que as pessoas tinham que ficar em casa e depois era difícil elas voltarem à convivência. Também em caçadores que viviam em cabana e depois não conseguiriam ser reinseridos nas comunidades, nas sociedades. A síndrome da cabana é estudada. Às vezes nós temos uma versão atual, as pessoas que trabalham em plataforma de petróleo, elas passam um longo período isolado naquela bolha ali, com todas as estruturas preservadas, garantidas, cuidadas, mas distantes. Me falta agora os dados, quanto tempo elas ficam lá. Mas você que conhece, tio Google pode responder, ou se conhece alguém, são muitas semanas que elas ficam na plataforma de petróleo, isoladas de tudo. Podem desenvolver a conhecida síndrome da cabana, um estudo psicológico, onde a pessoa, depois ela tem dificuldade de se reinserir, de voltar ao convívio, de retornar ao mundo da convivência, a relação. E é esperado, pós-pandemia, mais casos de síndrome da cabana. Não, porque a gente está meio assim assustado, né, gente? Eu abraço, eu beijo, eu cumprimento assim, tiro máscara, ponho máscara, faço como, me comporto que jeito. É assim, aquela estranheza. Você lembra que na primeira videoaula, um pouco antes dela, eu estava comentando em off, né? Parece que estamos tudo de mal um com o outro, que no salão está espalhado a cada 3 metros de distância tem alguém. Então, nesse distanciamento, a gente vai ficando meio estranho, a gente vai ficando meio distante, a gente vai perdendo a habilidade de proximidade, de chegar perto, de compartilhar, de realmente conhecer as pessoas. Ficamos isolados, é uma bolha segura, é um ambiente que nos dá conforto, tem essas características, ó. Uma saída abrupta de um ambiente seguro, protegido, e de repente eu preciso sair, eu preciso estar fora dali. Então olha só, aquela cabana, aquele lugar, realmente é um cafofo muito, muito gostoso, muito seguro, muito meu, muito protegido, e uma turbulência, as intempéries, e eu passo a ter dificuldade de estar lidando com isso, de estar realmente retornando à convivência. Você sabe que quando eu viajei pelo Acre, naquela região de Chapuri, no Acre, de Rio Branco até lá, sei lá, uma faixa de 100 quilômetros ou um pouco menos, e quando a gente ia lá, tinha a família de seringueiro, meio distante da sociedade, da cidade, a sei lá, 15 quilômetros ou coisa assim, você encontrava uma casa de seringueiro abandonada. Você chegava querendo bater um papo, olá, bom dia, boa tarde, né? Como eu sou do interior do Paraná, e lá aquelas estradas assim que quase não passa ninguém, todo mundo se cumprimenta quando passa, porque você fica assim, 40 minutos naquela estrada, você vê um ser humano. O primeiro que passa, bom dia! aqui em São Paulo nem se atreve a fazer isso, né? Você dá bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas aquela simpatia, aquela coisa, bom dia, boa tarde, aquela coisa meiga. Agora, se tiver síndrome da cabana, já se esconde atrás de um morro até a pessoa passar, depois você sai e continua fazendo a sua marcha.
Quando eu estive em Chapuri, no Acre, foi muito interessante, porque nós estamos na casa de garimpeiros e chegamos lá, gente, estava tudo assim, uma fumaça, tudo assim aberto, tudo, uma casa, não tinha ninguém, mas ninguém. Conforme nós chegamos, todo mundo ali correu. Já ouviu falar do bicho do mato? Aquela pessoa que se esconde, estranha, aquela estranheza toda. Esse é um comportamento de ter dificuldade de ressocializar, de se relacionar, de compartilhar. Às vezes você chega com uma carga emocional muito saudosa. Olá, como tem passado esses tempos, que saudade de alguém, né? A la Tarzan, assim, né? Agora dá até para assistir esses filmes, vendo alguém igual a mim, que não tem a mesma característica, né, do animal que eu passei a minha vida, eu fui criado com os macacos, a la Tarzan, né? O filme de Tarzan, tem 5 dedos, não tem a mesma quantidade. Então é alguém de pele macia como a minha, aquela estranheza, né, de estar vendo alguém igual, mas assim, querendo conhecer, a gente às vezes cria assim uma coisa assustadora até, de distanciamento. Então teme-se que volte a síndrome da cabana. Sim, que o estresse é adaptativo. Esse estresse adaptativo. Será que eu vou saber como me comportar, gente? Será que eu vou falar a coisa certa com a coisa errada? Se eu falar demais, se eu falar de menos? E se eu não souber responder? Se eu der uma resposta torta? E se a pessoa não entender o que eu falar? E se... Ai, meu Deus, que estresse, gente. É um estresse de adaptação. Você sabe que existe uma coisa... olha, eu estou com uma informação interessante que me conseguiram aqui, equipe. Ó. 12 horas por dia de trabalho numa plataforma de petróleo durante 14 dias seguidos na plataforma. 14 dias com 12 horas de turno. Você só vê a máquina que opera, só vê a atividade que você desempenha, não vê mais ninguém. Um trabalhador aqui, outro trabalhador lá, aquela coisa toda. E quando você volta para o Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitos funcionários das plataformas de petróleo que moram no Rio. Você volta para o Rio, aquela muvuca tudo da Praça Mauá, aquela muvuca tudo de Ipanema, aquela coisa toda, aquele povo circulando todo lado, você fala assim, gente, você chega meio que, né, como um sereio do mar, né, alguém distante, esquisito. Então, olha só que interessante, realmente tem essa questão. E esse estresse adaptativo? Você sabe que gera uma dificuldade dessa interação. Nós aqui estamos com uma interação, estou tentando transmitir nessa videoaula um conteúdo, e eu tenho você aí, será que vai entender ou não? Então, gera um certo estresse, gera uma certa ansiedade, uma certa dificuldade. Você sabe que o Winnicott, ele fala que a criança, o bebê, que usa a fraldinha, alguma coisa, chama de objeto transicional. Porque da transição do mundo dele, né, dele próprio, para o mundo do outro, quem está à sua frente, o interlocutor, a mãe, o irmão, o lar, esse objeto transicional é que busca amenizar o estresse dessa relação. Então eu estaria aqui meio que constrangido, será que você está recebendo? Aí eu pegaria um objeto transicional para aliviar um pouco essa carga emocional, tá entendendo? Para não ficar assim, né? Tentando um feedback, sabe? Então, não vem resposta. Aí dá aquela tensão, daquele vazio, e aí essa questão dessa difícil transição do conteúdo que eu aprendi, dos slides que eu desenvolvi, para transmitir nessa videoaula o assunto, eu preciso de um objeto que alivie essa tensão. Na síndrome da cabana tem também essa necessidade adaptativa, que é a dificuldade das pessoas de voltarem ao convívio. Gente, a nossa casa está segura, é uma bolha confortável, nós já reformamos, como falei na primeira videoaula, está reformada, está meu ninho, meu canto, meu lar, seguro, protegido, eu não vou sair, eu não me sinto bem em sair. Depois da incerteza, posso me contagiar, sei lá, eu posso trazer a doença para casa, sei lá, eu posso não me dar bem na fala com as pessoas, ou não saber compartilhar com elas, ou não entrar numa boa relação com elas, sei lá, e aí, como vai ser? Como é? Para que a gente realmente tenha esse universo de volta ao convívio. Então, que não saiamos dessa crise toda com a síndrome da cabana, tá? E uma outra questão, a agorafobia, que é medo de lugar aberto. Agorafobia, né? Lugar aberto, praças públicas, metrô, onde tem muita gente, aquela muvuca, é o medo, né, desses espaços abertos, de espaço movimentado, de proximidade com os outros, né? A gente está meio que se estranhando. Então a gente tem muito parecido
né, a síndrome da cabana com a agorafobia, que são esses medos sociais, a agorafobia, medo de espaços abertos, movimentados, e a síndrome da cabana, que é o apoio a uma bolha de proteção, a um ambiente de conforto e que eu tenho que sair dele. Gente, ir ao mercado, nossa, e a feira. Chega o feirante simpático querendo vender, Dona Maria, olha que bacia, mas nem Maria eu sou, nem toda essa bacia eu vou consumir. E ele já vem em cima com a máscara lá embaixo no queixo, Dona Maria, 2 bacias, 3 bacias, moço de Deus, para! Nem Maria eu chamo, nem bacia eu tenho, nem tudo isso eu consumo, e nem esse vírus eu quero pra cima de mim, para, moça! Então é assim, a agorafobia, quando o ambiente é muito amplo, eu saí da bolha, ampliou tudo, e eu não sei achar o meu espaço, né? A síndrome da cabana é quando o espaço seguro, e aí eu não sei ser reinserido nessa dinâmica, são coisas muito parecidas. Mas assim, a gente compreende que a maravilhosa volta para dentro de si, o desenvolvimento extraordinário que a gente tem, faz com que a gente realmente alcance coisas muito positivas e muito especiais, ou então tropece em pontos que só acentua o que estava hibernado embaixo do tapete e agora aquilo vem à tona, para me fazer sofrer, Val Capelli, para causar uma doença como essas que você sugeriu? Não, para você reconhecer o mal que está lá dentro, crescendo, e você não está se dando conta. Quando você se depara a um desses sintomas, você começa a lidar melhor. Tá vendo? Assim a gente começa a compreender os aspectos próprios, como eu me enxergo, emocionais, psicológico, síndrome da cabana, entropia, agorafobia, todas essas questões, mas tem algo mais iluminado, mais bonito, que realmente vale a gente compreender, se embeber para se nutrir ou fortalecer interiormente.